Olá, meu nome é Rosineia, eu sou psicóloga e hoje eu vim aqui fazer esse vídeo para falar de um assunto que eu pensei muito antes de abordar, um assunto difícil, um assunto até um pouco polêmico, as pessoas têm muita restrição em falar dele, que a maior parte das pessoas acabam optando por não tocar, porque se a gente não falar disso é porque não aconteceu. Mas, infelizmente, precisamos falar desse assunto. Esse, como muitos outros assuntos polêmicos que nós jogamos para debaixo do tapete para não falar dele, é um assunto que envolve família. Os segredos da vida estão dentro da família, estão inseridos dentro da família. E muitas vezes esses segredos têm relação com sofrimento, julgamento, violência, mentiras, enganos e até questões que a família esconde por medo de ser julgada moralmente ou até às vezes criminalmente. Nós precisamos falar desse assunto. Principalmente porque dentro dessa história tem uma pessoa ou várias pessoas que são inocentes no sentido real da palavra inocente, no sentido de não ter consciência do que está acontecendo e serem as vítimas dessa situação. Estou falando do abuso infantil. E isso eu estou usando o abuso infantil num termo mais genérico, todo tipo de abuso infantil, desde uma situação de terror psicológico, desde uma situação de abuso sexual, desde uma situação de violência doméstica, todo tipo de abuso que envolva. Estou falando de dois tipos. O abuso psicológico, que muitas vezes ocorre quando uma criança é sujeitada a coisas que ela não tem condições nenhuma de dar conta, questões emocionais, questões psicológicas, problemas dos pais, agressão, a crimes, exposição à violência e o abuso físico real e principalmente o abuso sexual. Nós ouvimos imensamente, muito na mídia, na internet, casos de crianças abusadas, estupradas, mutiladas por pedófilos, a maior parte das vezes por familiares. Quando a gente fala desse assunto, todo mundo finge que nunca viu, que não sabe, que não quer saber, que não quer falar. Por quê? Infelizmente, um número muito grande de casos de abuso sexual contra crianças ocorre dentro da própria casa, ocasionado por algum membro da família. E aí vem uma coisa muito ruim. Além do fato em si, outros membros da família, ao saberem que este abuso ocorreu, tentam encobrir ou tentam mediar para que o culpado não seja levado à justiça. Eles abafam, eles esquecem, eles mudam, eles fazem a cabeça da criança, fazem a criança se sentir culpada pelo ocorrido, ou a pessoa que causou a violência fica livre para fazer com outra criança, ou até mesmo continuar fazendo com a própria criança. No meu entendimento, e acredito que a lei também vê desta forma, que uma pessoa que causa a violência contra uma criança ou tem conhecimento de que uma criança está sofrendo de uma violência e omite ou simplesmente se abstém de agir, essa pessoa é coautor da violência, é cúmplice e tem que ser punido nos rigores da lei, assim como a pessoa que inferiu a violência. É difícil, é muito complicado, exige um tipo de atitude. As pessoas ficam com medo e às vezes com vergonha de assumir que dentro da família dela tem um estuprador, um pedófilo, um abusador de menores. Então elas preferem que a sociedade não tome conhecimento daquele ocorrido, mas elas se esquecem que a vítima, a criança, ela fica exposta a esse agressor, às vezes por anos, e aí eles começam a punir a criança porque o sofrimento dela é tão grande que ela começa a ter condutas inapropriadas para uma criança e ela começa a ser punida por essas condutas sem que ninguém leve em consideração o sofrimento dela. A razão de eu estar fazendo esse vídeo é o seguinte: você aí que conhece ou sabe de algum caso de abuso infantil e ficou em silêncio, entenda, você é um coautor desse abuso. Você é conivente, você é cúmplice, você está colaborando para que uma criança seja violada, violentada, agredida, mutilada. Pense nisso quando você ouvir uma história na TV ou no jornal falando sobre gravidez infantil, processo de aborto para criança, criança morre ao ser atacada por estuprador. Você também está colaborando para que isso continue acontecendo, talvez com uma criança da sua família. Não permita que isso aconteça. Denuncie. Rápido, urgente. Não se preocupe com o julgamento social.
Preocupe-se com o julgamento da sua consciência e o quanto essa criança vai ser grata um dia por ter sido libertada desse sofrimento. Obrigada pela atenção.